Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, socorrei-nos. Santo Atanásio, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos arcanjos do Senhor, rogai por nós. Pois bem, estamos aí numa questão difícil, a questão do aborto e essa ação proposta ao STF pelo partido PSOL. Desde 2017, eles colocaram essa questão para que fosse resolvida no Supremo. A ADPF, essa ADPF é, na verdade, o que eles desejam colocar como arguição de descumprimento de preceito fundamental. É a chamada 442. Eles têm alguns pontos, vamos dizer assim, como tese, 2 pontos importantes para eles, na tese deles. O que é que eles pretendem? O nascituro não tem nenhum direito fundamental. Então seria a primeira coisa que eles querem estabelecer. Primeiro porque não é nascido. Primeiro dado. Não tem status constitucional de pessoa. Na concepção de quem apresenta essa ADPF, não é pessoa digna de proteção para a Constituição Federal aquele que ainda se encontra no ventre materno. Então, a ADPF tende à legalização do aborto não somente até a 12ª semana, 3 meses. Inclusive, eu estava vendo um vídeo muito interessante. Esse vídeo me foi enviado pelo desembargador Roberto Nogueira. Inclusive, ele cita a jurista cristã Andréa Cartacho. Portanto, um vídeo importante. E nele há alguns pontos a serem observados e que eu não poderia deixar de trazê-los para você. Um deles é esse, né? Por exemplo, há a intenção, em primeiro lugar, né, de se aprovar o aborto até o 3º mês, a 12ª semana. Mesmo sabendo que ali é um ser humano e que já está completinho, pequenininho, mas completinho. Só que eles não tendem somente a essa aprovação. Eles querem ultrapassar isso até o 9º mês, portanto, o mês do nascimento. Eles querem, por exemplo, o aborto livre. Então, por que no momento a preocupação só com a 12ª semana? E aí, naquele vídeo existem alguns pontos. Primeiro,
como justificativa? Não assustar a sociedade. Já pensou? Colocando uma possível aprovação do aborto até o 9º mês? Criança já vai nascer? Quer dizer, isso seria talvez uma ação muito grave na cabeça da população. Depois, evitar uma comoção nacional. Certo? Quer dizer, iria movimentar muita gente, isso iria ficar numa situação descontrolável, vamos dizer, e talvez não tivesse o sucesso esperado. Então, para ter os fundamentos aprovados agora, com o intuito de logo mais aprovarem até o 9º mês, então fazer somente até a 12ª semana. Então, esse é o primeiro dado a ser observado. Então, querem frisar que o nascituro não tem nenhum direito fundamental. Ele, o nascituro, portanto, pode morrer, porque aqui o que está em jogo é a questão da compreensão jurídica. Eles não estão aqui colocando uma questão religiosa, ética, não, jurídica. Do ponto de vista jurídico, é isso que eles estão colocando. Uma segunda tese dentro dessa ADPF é que eles citam, por exemplo, a questão da dignidade humana. Nós trabalhamos com a dignidade humana na filosofia, na teologia, na questão moral, mas como é que eles veem essa questão da dignidade humana? Então, para quem preparou essa ADPF, requer um valor comunitário. Então, a dignidade humana requer um valor comunitário. Então, a gente percebe que o que pesa aqui não é a questão ética. Depois, não é a questão do ser da pessoa. Isso não entra em questão. Mas é aquilo que pode ser dito sobre ela. Então, tem alguma palavra sobre ela? Na visão da mãe, na visão do pai, na visão do contexto comunitário, da questão social? Então, na verdade, o contexto comunitário que vai determinar se aquela criança tem dignidade humana ou não. É necessário que exista um respaldo social do ser humano. Se não houver esse respaldo social, então aquele nascituro não adquire direito. Então ele pode ser conduzido ao assassinato. Inclusive, isso pode caber aos já nascidos. Digamos que aquela mãe enfrentou muitas dificuldades, mas chegou a ter a criança. Mas aí ela não aceita a criança, o contexto também não. Seu ambiente comunitário e social também não. Então essa criança não tem um respaldo social. Então, nesse caso, trata-se da possibilidade de um aborto pós-nascimento. Por quê? Porque é alguém que não foi aceito. Então, se não foi aceito, não tem sentido. Também não tem dignidade. Então, pode ser morto. Então, a tese apresentada, portanto, é essa. Então, só há direitos fundamentais garantidos pela Constituição a partir do nascimento. Então, do ponto de vista jurídico, dentro dessa lógica aqui apresentada, então só vão poder
legislar sobre aquilo que entra como direito dentro da Constituição. Esses como ponto, repito aqui, dessa ADPF. Então, se não entram no âmbito alcançado pela Constituição, não tem defesa. Porque não é uma questão religiosa, aqui que eles apresentam, mas uma questão jurídica. Da dignidade humana requer o valor comunitário, o que eu disse. Então, ou essa parte constitutiva, mas só há direito fundamental a partir do nascimento. Então, não há quem legisle antes do nascimento. E a outra se tiver esse valor comunitário. Senão, a pessoa pode ser conduzida à morte. Então, com essas duas teses, abrem-se as portas para outras atrocidades. O aborto livre até o 9º mês, o infanticídio dos bebês recém-nascidos, a eutanásia torna-se algo também possível, o cancelamento do status de pessoa constitucional também. Imagine pessoas inconvenientes, desagradáveis ao regime, pessoas que não batam com o regime, não concordem com o regime. Essas pessoas podem ter seu status de pessoa constitucional cancelado. E uma vez sendo cancelado esse status, a pessoa está ali jogada, abandonada, à mercê de qualquer decisão, inclusive da morte. Então, isso não fica preso somente ao nascituro, não somente aquele que acabou de nascer, mas em qualquer fase da vida da pessoa na história, segundo aquilo que eles pretendem com essa ADPF. É claro que eles não estão dizendo isso agora. Você tira isso pelo texto. Então, o que eles pretendem agora abre uma brecha enorme para que aconteça tudo isso no decorrer da vida de uma pessoa. Agora, convém observar dentro desse contexto algo muito perigoso, inclusive para quem, nos tempos atuais, professa a fé cristã. Se a dignidade humana não é vista a partir do Criador, interessante porque não existe dignidade humana sem essa referência. O que é que nós dizemos por dignidade humana? O que é que entendemos por dignidade humana? Por que eu tenho dignidade? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Quem garante a minha dignidade? O próprio Deus. Se eu eliminar esse aspecto ou essa realidade, eu destruo o ser humano. Que garantia teremos sem essa referência? E é uma referência necessária para nós. Então, se a dignidade humana não é vista a partir dessa relação com Deus, Deus que nos quis como suas imagens e semelhanças, então não existirá garantias dignas para ninguém, uma vez que tudo será determinado pelas interpretações jurídicas do momento, dependendo de quem governa. Então, não é Deus quem determina a dignidade humana. Então, a dignidade humana está sendo determinada no âmbito jurídico a partir do nascimento. Mas algo que pode ser determinado dentro de um contexto social, o que eles chamam
de respaldo social do ser humano. Então, esse status pessoal constitucional, ele pode ser eliminado a qualquer momento, a bel prazer daqueles que governam. Imaginemos uma situação de ditadura, por exemplo. Então, quem vai determinar quem tem o status de pessoa constitucional? Aqueles que têm o poder ditatorial. Então, é o ser humano que está determinando quem é pessoa humana. Como pode ser isso? Então, percebemos que a DPF, ela é uma contradição, ela é um texto desqualificador, não somente do nascituro, mas de toda pessoa, de qualquer pessoa. Outra coisa, avizinha-se rapidamente, por exemplo, o designer da perseguição cristã. Então podemos perceber isso. Caso não esteja aquele cristão em acordo jurídico com o sistema, por lei poderá ser cancelado por professar sua fé em Jesus Cristo. Sim, porque se na lei entra a tese do respaldo social e aqueles que governam não suportam o cristianismo, ele pode desqualificar o cristão como pessoa jurídica, pessoa constitucionalmente falando, e colocá-la à mercê de qualquer um que possa tirar-lhe a vida. Então veja que, no fundo, o que está em jogo não é somente a destruição de um inocente de 12 semanas. É um projeto que começa, quer dizer, que já vem sendo preparado há muito tempo, mas que tem a pretensão de ser aprovado agora para perseguir mais tarde aqueles que verdadeiramente lutam pela dignidade do ser humano. Então a coisa é muito mais profunda, é muito mais maléfica do que podemos imaginar. Então há, de fato, um interesse muito grande em se destruir aquilo que constitui dignidade para a pessoa humana, destruir quem defende essa pessoa humana a partir dessa realidade divina. Matar um cristão será legitimamente um ato de livramento para a sociedade infeliz com a presença de Jesus Cristo. Imaginemos, por exemplo, aquela perseguição cristã travada na época de Saulo. Era zelo, matar um cristão, prender um cristão. Quando Herodes percebeu que prender um cristão ou matá-lo alegrava aqueles líderes judaicos da época, então jogava os cristãos na cadeia para matá-los, porque alegrava. Então, isso, na verdade, não é algo novo, como podemos perceber, e que pode estar retornando agora. Então, muitos na sociedade despreparados, sem conhecimento, sem fundamentação na fé, levados por qualquer onda, envolvidos cegamente com um sistema, por exemplo, que está aí mostrando para que veio, com os seus seguidores, capazes, inclusive, se for possível, em nome do sistema, de matar a própria mãe ou o próprio pai. Nós vimos um exemplo aí, daquele caso do MST, por exemplo, do filho que entregou a mãe, para a mãe não ter direito à casa dela.
porque estava contra os ideais que ele defendia. Pronto, dá para a gente entender, não é? Então, essa sociedade, estando envolvida com essa forma jurídica de pensar, mais tarde pode atacar os cristãos por se sentir infeliz com a presença de Jesus Cristo. Então, convém pensarmos bem no que está para acontecer. Então, para essa ADPF, não interessa o ser humano em si mesmo, mas tão somente sua existência jurídico-social. Só isso. Então, não vão questionar aqui, colocar em questão quem é a pessoa, se aquilo ali é de fato uma pessoa, se não é, esse tipo de estudo, eles não querem entrar nisso. O Código Civil, Lei 10.406 de 2002, nos apresenta no artigo 1º e 2º o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Muito bem, toda pessoa. Pela ADPF, não é pessoa humana, aquele que não nasceu. Então, no primeiro ponto, aqui no primeiro artigo, não teríamos uma resposta aqui do Código Civil. Mas no segundo artigo diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, observe bem. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida. É o artigo 2º do Código Civil. Agora, acrescenta, olha uma adversativa. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Inclusive, esses direitos vão estar citados no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos artigos de 7 a 14. É a lei número 8.069 de 1990. Também está ali. Temos um projeto de lei dos deputados Cris Tonieto e Felipe Barros, de 2019. Eles trouxeram algumas coisas também importantes que podem nos ajudar e depois você pode pesquisar, fazer uma pesquisa maior. A legislação pátria atualmente em vigor não propõe qualquer hipótese de relativização do direito à vida, persistindo, pois, seu caráter de inviolabilidade e, por conseguinte, não comportando nenhuma exceção. Nesse projeto, eles citam um texto de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Diz Alexandre de Moraes: o início da mais preciosa garantia individual deverá ser dado pelo biólogo, cabendo ao jurista tão somente dar-lhe enquadramento legal, pois do ponto de vista biológico, a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. Entenda bem, palavras do então ministro Alexandre, do atual, ministro Alexandre de Moraes. A Constituição, segue ele, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive uterina. Então, dá para perceber que nesse debate
ou abertura para essa DPF aí, de Rosa Weber, que se levarem a sério as palavras já proferidas, não deve ir muito longe com esse texto, porque no que já foi proferido, defendem a vida desde a fecundação. É o caso aqui do senhor Alexandre de Moraes. Princípio do direito penal. Indúbio pro réu. Por analogia, hipoteticamente, havendo dúvidas sobre o início da vida, então estão ali no debate, e aí pairou uma dúvida tremenda sobre quando começou a vida. E aí Cristo Nieto e Felipe Barros colocam essa analogia. Indúbio pro nascituro. Né? Na dúvida, então eu vou pelo nascituro. Poderia ser até uma reflexão também de Olavo de Carvalho, quando ele coloca a dúvida ali, porque pode ser 50% ser humano e 50% não sendo, conforme as teses apresentadas. Então, você não pode dar um tiro se você tem 50% de possibilidade de acerto e 50% de possibilidade de errando pegar em outra pessoa. Convém pensar nisso. Não é? Isso para quem está em estado duvidoso. No estado de dúvida, dentro do princípio do direito penal, vai-se pelo réu. No caso do nascituro, então deve-se tomar a decisão pelo nascituro. Cientificamente, a vida humana tem seu início na concepção. Aqui, projeto de lei de 2019. O nascituro tem personalidade? Como é que podemos ver a personalidade do nascituro? Existe um pacto de São José da Costa Rica, da Conferência Americana sobre Direitos Humanos, novembro de 1969, que foi ratificado pelo Brasil, quer dizer, confirmado pelo Brasil em 1992, inspirando a Carta Magna. O que é que diz essa conferência ou esse pacto de São José da Costa Rica? Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. É o artigo 4º, parágrafo 1 deste Pacto de São José da Costa Rica. O direito brasileiro reconhece a presença de duas pessoas nesse caso, a da gestante e a da criança por nascer. Vou repetir. O direito brasileiro já reconhece como duas pessoas, a gestante e a criança que está por nascer. Logo, qualquer direito, entre aspas, ao aborto é inconstitucional. É interessante porque talvez o partido político, o pessoal que pediu essa desgraça, não entenda nada disso. Se entende, talvez seja ignorante ou cego com relação à verdade. Mas aqueles que podem fazer o julgamento, eles devem ter o conhecimento da lei. Ou então procurar para poder julgar essa questão. Porque tentar tirar a vida daquele nascituro que já tem esse status de pessoa, são duas pessoas, a gestante e a criança por nascer, é algo inconstitucional, então não se pode aprovar tal
eu vou chamar de aberração, porque é uma ação contra a própria natureza. O que está por trás de tudo isso vem de muito tempo. Eu já tenho, inclusive, debatido sobre esse ponto, porque há muito tempo afastaram-se da metafísica. Não porque a metafísica não dá, e aí vão entrando em todo tipo de forma de pensar filosófica, e no fundo, a metafísica nunca deixou de existir. É o que nos ajuda, inclusive, a pensar o ser como belo, o ser como bom, como uno, como verdadeiro. A gente estudou tanto isso, não é? O ser deve ser visto dessa forma. Mas nega-se o ser, então fica o quê? Como é que a gente pode analisar, olhar para as plantas, olhar para os animais, os insetos de modo geral? Como é que eu posso fazer discernimentos de espécies, por exemplo? Se eu não paro para pensar a natureza, a essência das coisas, o ser das coisas, como é que eu posso dizer alguma coisa? Eu não sei se você já parou para pensar que hoje as pessoas não sabem fazer nem a diferença entre conceito e definição. Se você fizer um teste, chegar para uma pessoa e dizer, me dê um conceito do que você está vendo onde você está. A pessoa talvez tenha dificuldade, porque vai pensar que o conceito é começar a definir. Quando, na verdade, você tem uma realidade. Aqui eu tenho uma agenda. Agenda é conceito. Agora, o que seria uma definição? É dizer o que é essa agenda segundo a sua própria natureza. Mas como vou chegar a essa natureza? Aí eu preciso distingui-la de muitas outras coisas. Isso é uma agenda, isso é uma caneta, que é uma imagem, e tantas outras coisas, uma parede, uma batina. Quer dizer, vários conceitos se tornam presentes aqui, como também aí onde você se encontra. Então, eu preciso fazer essa diferenciação, eu preciso entender cada coisa dentro do seu contexto, inclusive de espécie, depois pegar esses conceitos, saber até utilizar a lógica também. Eu vou pegar conceitos, eu vou formar argumentos para depois chegar a raciocínios. Eu preciso definir, então eu preciso ter clareza sobre aquilo que deve ser dito. Como é que eu vou conhecer uma coisa se eu não sei o que ela é segundo a sua natureza? Ah, padre, mas isso a gente quebra muito juízo, quebra muita cabeça, não dá, as coisas são mais fáceis, mais práticas. A gente está acostumado, né, a pegar coisas muito práticas para isso. Por exemplo, adentrar em questões morais. Como é que eu vou entrar em questões morais se isso exige muito raciocínio? Eu preciso sentar, eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso fazer tantas manobras intelectivas para poder entender isso. Não, vamos pegar uma coisa mais branda, vamos pegar uma coisa mais light, né? Talvez assim, se pense dessa forma. E por causa disso, ninguém chega a definir nada, ninguém chega a conhecer nada, não entende nada, e fica fácil, por exemplo, para quem quer argumentar em favor de um erro, e aí pega falácias e mais falácias, joga para o outro que não tem o hábito de pensar, não quer meditar o ser, não quer aprofundar o seu conhecimento, e com isso deixa que as coisas aconteçam de qualquer forma. Então, há, portanto, uma desvalorização metafísica da Idade Média para cá. Então, veja que isso é de muito tempo. A opção pelo aborto supõe a incapacidade ou, em certos casos,
a má vontade criminosa de apreender a noção, por exemplo, de espécies. Aqui eu estou, inclusive, com uma afirmação de Olavo de Carvalho. E ele colocou aqui, inclusive, uma definição para espécie, que é interessante. Conjunto de traços comuns, inatos e inseparáveis, cuja presença enquadra um indivíduo de uma vez para sempre numa natureza que ele compartilha com outros indivíduos. Claro, não é? Eu vou me ver nessa realidade, eu vou olhar para mim, vou ver características minhas em outras pessoas, em outras, vamos vendo tudo aquilo em que somos semelhantes, nós nos enquadramos como indivíduos numa natureza, né? Temos traços comuns, inatos, inseparáveis. Então, isso nos faz perceber, né? O que somos. Você vai olhar para uma agenda, vai olhar para uma segunda agenda, uma terceira agenda, uma quarta agenda, e você vai perceber, isso aqui é uma agenda, né? Vai vendo as características dela, você vê uma imagem, tem duas, três, isso aqui tá é uma espécie, né? Você vai ver um computador, você vai, seja lá o que for. Então você vai perceber aquela espécie. Padre, mas isso queima, repito, o juízo. Não dá para a gente ficar mergulhando nisso. Por isso, por não saber mais diferenciar as coisas, não saber mais definir nada, é que estamos dando espaço para que outros, que de algum modo pensam e argumentam em favor de suas teses, nos prejudiquem. É isso que está acontecendo. Então, está sendo jogado fora, de modo preciso agora, a realidade do ser, a realidade da pessoa, a realidade da dignidade. Então, esses temas, essas coisas, ou estão sendo profligados, lançados por terra, ou estão sendo falsificados, interpretados de modo diferente. É isso que acontece, né? Para os abortistas, a condição de ser humano não é uma qualidade inata, definidora dos membros da espécie. Imagina a situação, como falta esse mergulho metafísico. Então, ser um ser humano não é uma qualidade inata que define os membros da espécie. Então, o que é que eles vão entender por ser humano? Uma convenção que os já nascidos podem, a seu talante, aplicar ou deixar de aplicar aos que ainda não nasceram. Então, veja, você vai trocar uma realidade, uma condição inata que define os membros de uma mesma espécie por uma ideia, por uma convenção. Então, convencionou-se na cabeça de alguns que ser humano é aquilo que eu posso definir como ser humano. Então, eu estou definindo que o ser humano só o é a partir do nascimento. Então aí a realidade está confusa. Então, antes não seria um ser humano. Porque quem está determinando isso é alguém que está querendo aprovar algumas coisas que lhes são que lhes é favorável. Alguém ou algumas pessoas, né? Então, eu agora entendo como determinar o que é, por exemplo, uma pessoa. Aquela pessoa que está sendo implantada no útero ainda não é uma pessoa. Se ela não desenvolveu ainda os sentimentos, ou a sensibilidade, melhor dizendo, ela não é uma pessoa. Se ela ainda não desenvolveu o córtex cerebral, então não é uma pessoa. Não é uma pessoa. E você vai vendo uma série de coisas, a negação, a posição materialista, alma, que é alma para essa posição? Não é nada, não é? Um consenso social é quem define se o feto em gestação pertence ou não à humanidade. Vou repetir. Um
consenso social. Então, nesse contexto, não vale a natureza das coisas. Então, não vale a natureza daquele ser humano que está ali. Porque para esses, o ser humano vem depois. Agora, com um problema grave, que eu já citei no início. Eles querem, inclusive, a possibilidade de havendo uma rejeição por um respaldo social, ser possível matar aquele pós-nascido. E, além disso, matar qualquer outro em qualquer época da vida. Então, olha o consenso social presente. Você está trocando a realidade como ela é para modos de pensar, ideias, ideologias determinantes. Imagina uma ideologia dessa assumindo o mundo inteiro. O que é que vai se entender de ser humano? As portas vão se abrir para tudo que é destrutivo. Porque quem estiver no poder e estiver com essa ideia, pode mandar matar qualquer pessoa. Não, tá? Isso não é um ser humano. Concorda que é um ser humano? Ah, não, não é. Não é um ser humano. Não, há um consenso social. Se definir que não é um ser humano, pode matar. Então veja que essa votação agora que eles querem é, na verdade, um consenso social. Não, padre, é um consenso jurídico. Sim, você pode dizer que é um consenso jurídico a partir de um consenso social. É um grupo que está querendo isso. Vai apelar para o jurídico para poder legislar sobre um consenso social determinante da eliminação de pessoas. Declaro que não é pessoa, declaro que não é ser humano, não sendo ser humano, animal nesse caso agora inferior, pode ser morto. Ora, se a condição de ser humano é uma convenção social, nada impede que uma convenção posterior a revogue, negando a humanidade de, por exemplo, retardados mentais, aleijados, homossexuais, negros, judeus, ciganos, agora brancos também, né? Porque agora a gente já tem uma reação com relação aos brancos, né? Já querem diminuir também algumas coisas. Então, o preconceito agora vira para os brancos. Segundo os caprichos do momento, pareça inconveniente. Então, eu posso, se é uma convenção social, mudar a qualquer momento. Tentar dar uma arrumadinha, colocar alguns acréscimos, ver outras coisas. Então, tudo isso é possível ser mexido se é uma convenção social. O feto não é um órgão da mulher e a gente precisa pensar nisso. É comum se dizer, não, está comigo, então eu posso decidir o que eu quiser, é parte do meu corpo. Não é. Não é? Se eu fosse, arrancá-lo seria mutilação, e mutilação é proibido por lei. Né? Mutilar-se é proibido por lei. Trata-se de outro ser. Aquele que está ali no útero, está no ventre, é outro ser. E outra coisa, não é exclusivo da mulher. Convém lembrar que esse ser aqui tem uma junção do esperma masculino com o óvulo feminino. Então é parte do homem e parte da mulher. Inclusive teve um caso aí, nós vimos o vídeo, o homem chorando porque a mulher decidiu abortar e ele não queria que abortasse. Inclusive está correndo um processo aí ainda, acredito. E ele tem razão de lutar, porque o filho também é dele. Né? Não foi ele quem tomou a decisão de matar. Então a mulher está tomando por ela como se ela fosse absolutamente a pessoa responsável por aquele ser, e não é verdade. Né? Parte do homem, parte da mulher. Agora, não somente, porque a alma é criação direta de Deus, e essa também é negada. O ser pessoal pertence à ordem
ontológica, quer dizer, a ordem do ser. Então não é uma convenção social que vai determinar o que é ser pessoa. Então isso já pertence ao ser. Por isso que eu volto à palavra metafísica. Então isso se estuda em metafísica. A pessoa, vamos pegar aqui uma definição de Santo Tomás, é substância individual de natureza racional. Boécio e Santo Tomás, não é? Substância individual, aquela pessoa, aquele ser, que tem natureza racional. Portanto, o estatuto pessoal substancial não pode ser adquirido ou diminuído gradualmente, mas é uma condição radical. Condição radical. Preciso ver essa dimensão, né? É uma substância individual? Sim. Eu, Padre José Rinaldo, substância individual, de natureza racional. Você, que está me vendo agora, é uma substância individual de natureza racional. Então veja, já somos da mesma espécie aqui. Somos identificados na mesma espécie. Somos pessoas. Claro que quando ele vai para o conceito da definição de pessoa em Deus, ele vai chamar de relação subsistente. Mas aí é um outro ponto em Tomás. Convém também lembrar que a noção de pessoa é própria do cristianismo. Esse grande passo para o entendimento do ser humano foi dado pelo cristianismo. Então, destruindo o cristianismo, querem com isso também destruir o que significa pessoa. Quer dizer, eles querem criar esses modismos, essas coisas, e vão inventando, mas não vão chegar a lugar nenhum, a não ser a destruição do próprio ser humano. Podemos observar alguns outros pontos. A implantação do embrião nas paredes uterinas, eles colocam como, por exemplo, falta o sujeito que se relaciona. Então não seria pessoa, apenas uma implantação. E aí eles se enganam, porque o genoma humano do zigoto é que tem a força. Então, ele é que tem a força para dirigir e orientar autonomamente o desenvolvimento em determinada direção. Não é o contrário. Então, veja, é a partir dele. A relação com a mãe, por exemplo, é uma das muitas, mas extrínseca. Quer dizer, algo extrínseco. Então, dentro dele já existe a força motora da ação. E isso nega aos defensores da tese de que aquele que está sendo implantado no útero, ele não é pessoa. Por quê? Porque é uma implantação e não seria aquele que tem a força para dirigir e orientar autonomamente o desenvolvimento na direção para que existe. Segundo, momento da formação do sistema nervoso central. Então, seria mais ou menos colocar isso, seria uma visão utilitarista ou utilitária da pessoa, aspecto moral. E jurídico é a posse, digamos, da sensibilidade. E aí ele vai dizer, nesse caso, não existe a posse da sensibilidade, o que não se daria à condição de pessoa. Mas respondemos dizendo que o sujeito é quem determina a sensibilidade e não o contrário. Não é a sensibilidade quem determina o sujeito. Então, aquele que está ali é o sujeito da sensibilidade. Um outro grupo vem com a formação do córtex cerebral, na visão racionalista da pessoa. Só existe ser humano com o estabelecimento da atividade cortical. Essa tese, partilhada pelos teóricos do
emergentismo. O que é que eles vão dizer com isso? Que propriedades novas e transcendentes, como mente e córtex cerebral, podem emergir da combinação de diversas partes. Então, eles estão sempre colocando agora as suas teses dentro de um contexto interessante, puxa bem para a ideia materialista, mas nunca para o sujeito que está em processo de desenvolvimento. A aquisição da autoconsciência, um outro vai dizer, enquanto não tem aquisição da autoconsciência, não vai poder ser chamado esse sujeito de pessoa. A manifestação da capacidade de intelecto e autodeterminação, se ele ainda não tem isso, então não pode ser considerado como tal, quando capaz de compreender, querer e ajuizar. Então não tem isso. Chamou aqui de exercício efetivo. O ser humano é uma pessoa em virtude de sua natureza racional. Vou voltar à observação, à resposta de Boécio e Santo Tomás. Substância individual. Ponto. Segundo, de natureza racional. Então, o ser humano é essa pessoa em virtude de sua natureza racional e não que se torna uma pessoa em virtude do exercício específico de certas funções. Não são as funções que determinam aqui a pessoa. A função de compreender, de querer, de ajuizar. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu a memória, ela não compreende, ela não quer, em consciência, com clareza. O que ela pode ajuizar? Não é uma pessoa? Uma pessoa que está paralisada numa cama, mentalmente falando, está viva. Não é uma pessoa? Por essas ideias, não. Por isso que, juntando a uma convenção social, a um respaldo social, as teses que querem, já com todo esse embasamento que contradiz o ser durante todo o seu desenvolvimento, essa tese cabe, não é? Então, aquela pessoa que perdeu a memória, aquela pessoa que está inerte ali, em cima de uma cama, que não sabe, não se mexe, não pensa, então, essa pessoa não é pessoa. Na compreensão dada aqui. As funções são de uma pessoa. Então, é a pessoa que tem funções. Não são as pessoas as funções. As funções não são as pessoas. As funções são de uma pessoa ou das pessoas. Percebe-se claramente uma visão materialista. Negam a alma racional, negam o ato criador, negam o ser ontológico, negam a própria ética do ser. Podemos ver uma vocação reducionista, o que não é demonstrável pelos métodos da ciência, também não pode existir. Veja que, se não é demonstrável pelos métodos científicos, então existe? Não existe. Teria que ter a comprovação empírica, como se a única ciência fosse somente esta. Então, a ciência impõe uma humilhação à ética. E aí cria uma arbitrariedade na liberdade. Porque aí, não podendo mais, vamos dizer, experimentar determinada realidade, então, por que está quebrando o juízo se ela existe? Imaginemos, você não pode experimentar Deus. Como você está numa mecânica, por exemplo, experimentando alguma coisa, uma tecnologia, mexendo numa peça. Então, eu não posso verificar Deus na experiência
como manipulam a tecnologia, logo Deus não existe? Seria isso? Não passa na minha mão a manipulação do desenvolvimento de uma criança desde a fecundação, então vou dizer que não existe. Ah, padre, mas isso eu posso mexer? Mas a pessoalidade dela, não. Ah, então a pessoalidade, como eu não posso, então não existe. Então, o que é que existe? Existe o que nós determinamos. E o que é que está por trás desse nós determinarmos? O que é que se quer com esse determinar que alguém seja ser humano ou não seja ser humano? Existe uma reta intenção? Certamente não. Então, o que se quer com a DPF 442 é, na verdade, assassinar crianças, destruir crianças, estabelecer um projeto anticristão, anti-humano, para satisfazer a quem está a serviço, acredito, do maligno. A gente precisa pensar bem. Nessa realidade, precisamos ser não somente defensores da vida. Precisamos, além disso, sermos verdadeiramente íntimos do Senhor, conhecendo-o com profundidade, experimentando-o no nosso cotidiano, alimentando-nos dele. Para quê? Para que pelas nossas palavras, nosso testemunho, nosso encanto com Deus, descubramos a beleza do ser humano e lutemos por ele. Porque assim vamos poder viver a forma de amar como Jesus amou, ao Pai e por causa do Pai, o outro, por quem ele deu a vida. Ele morreu por mim e por você. Por quê? Porque valemos a pena para ele. Somos importantes para o Senhor. Pense nisso. A nossa luta está só começando. Venceremos, crendo e lutando com dignidade.